Oi, vamos à nossa avaliação de inglês e à nossa revisão de ciências. Lembre de copiar com bastante atenção o diário e o caderno. Temos aí a nossa correção da atividade de ontem. Vamos à nossa avaliação de inglês. Primeiro, interprete o texto e depois marque a sequência correta. Segundo, informe o dia da semana que vem antes e depois. Lembre de marcar certinho. Terceiro, para responder as questões abaixo, leia as frases em inglês e depois marque a opção correta. Quarto, marque a alternativa em que traduza de forma eficiente o termo grifado. Marque a alternativa em que traduza de forma eficiente o termo grifado. A tradução para a sentença é: assinale a alternativa em que complete a lacuna de forma certa. E aí vocês vão ver o termo grifado significa o quê? Novamente, vocês vão ver o termo grifado e vai marcar o que ele significa. Vamos às nossas ciências. Nós já vimos que fósseis são restos ou vestígios de seres vivos
pegadas, impressões, ovos, fezes, etc., que são encontrados em determinado tipo de rocha e recebem esse nome. Já vimos também que paleontologia é a ciência que estuda os fósseis, e os cientistas que estudam esses fósseis recebem o nome de paleontólogos. Então, a ciência é a paleontologia e os cientistas, os paleontólogos. E como eles trabalham? Eles retiram os restos de organismos enterrados com base em pistas. Para isso, fazem escavações, tomando grande cuidado para não estragar os possíveis fósseis. Depois, o material é coletado e analisado em laboratório. Já vimos também que decomposição é a transformação de restos de organismos em substâncias simples que são incorporadas ao solo. O estudo dos organismos fossilizados é de grande importância para a compreensão da história da Terra e de como os seres vivos foram evoluindo. Sabemos também que os primeiros seres vivos do nosso planeta foram os organismos microscópicos, como as bactérias, e ao longo do tempo novos tipos de organismos surgiram e vários foram extintos. Ou seja, novos organismos surgiram e muitos deixaram de ter aí as suas características. A Terra se formou há 4,6 bilhões de anos e há 3 bilhões de anos foi o surgimento da vida. Por que os seres vivos do passado são diferentes dos seres vivos de hoje? Isso se deve à evolução biológica. A teoria da evolução biológica explica como as espécies se modificaram ao longo do tempo de acordo com o ambiente em que vivem. Mais uma vez, relembrem aquele exemplo dos camundongos, que eram marrons, brancos e laranjas, que por conta do lugar que eles viviam ser muito quente, os brancos eles morriam cedo demais e os que se reproduziam eram os laranjas e marrons. Assim, os filhotes que nasciam tinham características dos laranjas e dos marrons, que eram os que se reproduziam entre si. E os brancos eles foram perdendo as suas características. Isso se deve ao processo de seleção natural. Então, o fenômeno da seleção natural é justamente o fenômeno no qual algumas características tendem a se manter, enquanto outras tendem a desaparecer. No caso dos camundongos, as características que prevaleceram foram a dos camundongos laranjas e marrons, e as que sumiram foram a dos camundongos brancos. Biodiversidade é a variedade de seres vivos encontrados em um local. A biodiversidade da Terra se refere ao conjunto de espécies, que é o nome dado a um conjunto de seres vivos com a mesma característica. Algumas ações humanas, como o tráfico de animais, as queimadas, os desmatamentos, a mineração e o uso excessivo de recursos naturais, afetam o equilíbrio da natureza e ameaçam a biodiversidade da Terra como um todo. A sobrevivência da sociedade humana depende da biodiversidade existente na Terra. Vamos falar agora sobre as plantas. No ciclo natural da vida, os seres nascem, se desenvolvem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem. Para que uma espécie continue a existir, é preciso que nasçam novos descendentes dessa espécie. E isso acontece por meio da reprodução. Então, reprodução nós temos dois tipos, sexuada e assexuada. A partir de um pedaço de uma planta, como o caule, por exemplo, algumas plantas podem dar origem a novos indivíduos. Esse é o tipo de reprodução chamada de assexuada. É onde, a partir de um pedaço de uma planta, outros indivíduos possam vir a existir. E a reprodução sexuada, ela envolve estruturas femininas da flor, como o óvulo, e estruturas masculinas, como o pólen. Então, enquanto uma só precisa de um pedaço da flor para que dê origem a novas
espécies, que é a reprodução assexuada. A outra, que é a reprodução sexuada, precisa das partes da flor aí feminina, como o óvulo, e da estrutura masculina, como o pólen. A polinização é a transferência do pólen para a parte feminina da flor. Então, como acontece essa polinização? A polinização ou transporte de pólen pode ser feita por seres vivos, como abelhas, borboletas, besouros, morcegos e aves, e por outros meios como o vento e a água. As plantas polinizadas pelo vento geralmente têm flores pouco chamativas. E a dispersão da semente, que é uma maneira das plantas conquistarem novos lugares, e essa dispersão ela pode acontecer quando as sementes são engolidas pelos animais que comem os frutos, e ao defecar em outros lugares, eles liberam essa semente nesse outro ambiente. Há também os frutos e as sementes com estruturas que se fixam ao corpo dos animais e assim são transportadas. E também podem ser transportadas pela água, pelo vento. As plantas, diferente dos animais, não precisam se alimentar de outros seres vivos para conseguir alimento. Elas fabricam o próprio alimento a partir do gás carbônico que existe na atmosfera e da água e dos sais minerais que ela absorve do solo. Então, nós temos aí a água e os sais minerais são retirados do solo pela raiz e chegam até as folhas pelo caule da planta. Nas folhas há uma substância chamada clorofila que dá cor verde às plantas e absorve parte da luz solar. Energia luminosa, água e gás carbônico são utilizados pela planta num processo chamado de fotossíntese. A fotossíntese resulta na produção de um tipo de açúcar, que é a glicose, que é o alimento das plantas. Com esse alimento, a planta consegue se desenvolver. Além de produzir glicose, a fotossíntese gera gás carbônico, que é liberado para o ar. Então, a fotossíntese é o processo de transformação do gás carbônico e da água em glicose e gás oxigênio. Além disso, a maior parte da água que a planta absorve do solo é liberada para a atmosfera na forma de vapor, e esse fenômeno, onde a maior parte da água que a planta absorve do solo é liberada para a atmosfera na forma de vapor, é chamado de transpiração. Tá certo? Então, estudem pelos vídeos, estudem pelas atividades do caderno, e estudem também pelo livro de vocês, para que vocês possam vir a ter bom desempenho nas avaliações. Lembrando que os vídeos ficam no canal, então vocês podem voltar, assistir os vídeos anteriores, podem pausar aí esse vídeo também. Podem pesquisar, usar outras fontes de pesquisa, e não se limitem só a essa atividade de revisão para responder e estudar para avaliação, tá bom? Beijinhos!